O mercado cripto acaba de ter a maior queda da história desde a falência da FTX. No último vídeo, afirmamos que o mercado iria cair mais e explicamos todos os motivos. Aqui eu quero fazer um vídeo para te tranquilizar e não para colocar mais medo em você, porque eu sei que agora vão sair vários vídeos com capas falando que o mercado acabou, está derretendo, para depois falar o oposto. Mas eu quero aqui só te tranquilizar e mostrar o que fazer nesse momento, se é hora de vender tudo, como estão falando por aí nas notícias e nas capas do YouTube, ou se na verdade seria uma grande oportunidade de compra, mas fazer isso de forma estratégica e consciente. Sem mais delongas, já deixa o like aqui embaixo, dupla na confiança e bora pro vídeo. O que aconteceu nas últimas horas? O Bitcoin ele caiu 15% com a contaminação de mercados asiáticos, com um temor da recessão dos Estados Unidos e alta dos juros no Japão, que era uma coisa que não acontecia há vários e vários anos. Isso causou muitas vendas no mercado de ações do Japão, que é a quarta maior economia do planeta. Seguindo de forma oposta ao que o mundo espera e o que está acontecendo nos outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, que eles estão prestes a cortar os juros, ou na Europa, que já tem vários países lá dentro cortando juros, o Japão ele seguiu a mão contrária e subiu os juros, e isso causou uma grande preocupação, justamente por uma possibilidade da recessão dos Estados Unidos ser pior do que vários estavam pensando. A Nikkei ela desabou 12,4% em pouquíssimo tempo, o maior tombo da história em um único dia desde o Black Monday, que foi lá em 1987, ou seja, essa é uma queda histórica. Nós estamos vivendo a história nesse exato momento. Repare no gráfico das quedas da Bolsa de Valores japonesa. Aqui em 1987 foi a maior de todas desses últimos anos aqui. E agora em 2024 chegamos no mesmo patamar, caindo na mesma proporção do que foi lá em 1987. Com este é um momento muito delicado da economia. A qualquer notícia negativa o mercado vai oscilar bastante. Foi o que falamos no vídeo anterior. E isso vai perdurar até a próxima reunião do Fed, que será lá em setembro, no dia 17, e ainda faltam 40 dias para ela acontecer. Então ainda tem bastante chão pela frente para o mercado oscilar bastante, tanto para cima quanto para baixo. Mas com essa grande preocupação econômica, além de derrubar a bolsa japonesa e outras bolsas do mundo inteiro, o Bitcoin ele também caiu. Então, nas últimas 24 horas, um pouco mais de $1 bilhão foi liquidado de uma só vez, de pessoas que estavam apostando na alta do mercado, né? Ou seja, tivemos grandes vendas a mercado nesse exato momento, e por isso o preço saiu dos 62, 64 mil e já foi lá para os 52 mil rapidamente. Com todo esse contexto de medo no mundo inteiro, o VIX, que é um índice que mostra como que está a volatilidade do mercado, né, o medo dos mercados, nós chegamos novamente em patamares de recessão. Acabamos de atingir o mesmo patamar da crise de 2008, chegamos nessa linha e até passamos naquela época, e também passamos nesse mesmo patamar na crise de 2020, durante o crash do Covid. Ou seja, é um grande sinal de uma recessão econômica, de grandes problemas econômicos pela frente. Só que agora é diferente do que foi em 2008 e também em 2020. Mas essas duas datas e ocasiões específicas na história mostram o que acontece durante um período de recessão, como que o governo age e o que acontece com o restante dos ativos de risco, porque é isso que nós queremos saber para Bitcoin, Ethereum, Solana e as outras criptos. O que vai acontecer com elas no curto prazo e qual é a perspectiva delas voltarem a se recuperar no médio e longo prazo. Um grande resumo da crise de 2008 é o seguinte: em 15 de setembro de 2008, o banco Lehman Brothers ele quebrou. Ele era um banco centenário que foi fundado em 1850 e ele simplesmente quebrou por causa da grande crise de 2008 e 2009, que tiveram várias consequências negativas no país. Então olhe e imagine o impacto de uma das maiores instituições financeiras de um país quebrando simplesmente da noite para o dia. Como que isso afeta toda a economia e gera um efeito cascata e mostra já o grande problema que os Estados Unidos estava vivendo naquela época e o restante do mundo seria contaminado por tudo isso. Logo após a falência do banco, as bolsas de valores no mundo inteiro despencaram e vários países e governos tiveram que anunciar planos de socorro a toda a economia, e com isso eles começaram a grande impressão de dólares para recuperar e ressuscitar várias empresas e estimular novamente a economia. Os governos aplicaram bilhões de dólares nos bancos, ou seja, foi uma injeção de estímulo econômico, e essa injeção depois vai para a economia, vai para a mão das pessoas, e isso gera um efeito cascata, onde depois de uma grande queda, os mercados de risco voltam a subir rapidamente de forma muito forte. Aqui temos o índice da história do S&P 500 e como que foi o desempenho dele e os acontecimentos históricos. O que vale mais a pena olhar é este daqui, ó, a falência do Lehman Brothers em 2008 para 2009. Foi uma das últimas grandes crises que nós vivemos e um grande período de recessão que aconteceu, que durou aproximadamente 15 meses. Então foram vários meses de queda, mas depois perceba, depois de uma grande queda acentuada, a recuperação foi muito forte,
praticamente uma recuperação em V, e depois a continuação da alta foi muito forte, né? Muito maior do que a queda. Aquelas pessoas que possuíam caixa e estavam dispostas a aplicar na hora do risco quando ninguém queria comprar foram aquelas que tiveram as maiores rentabilidades no médio prazo e também no longo prazo. O mais recente, tivemos em março de 2020 a confirmação que seria uma pandemia global e dessa forma a bolsa de valores também derreteu bastante, se a gente olhar no curto prazo, mas perceba que no longo prazo isso daqui é praticamente irrelevante, né, no preço das ações e do índice do S&P 500. O Bitcoin vale a mesmíssima coisa, no longo prazo essas quedas são irrelevantes, tá? Porque tem várias e várias quedas grandes antes do preço continuar subindo. Depois de uma tempestade a gente tem uma colheita muito forte. E quem planta durante essa tempestade tem as maiores rentabilidades e os maiores ganhos. Eu sei que para quem já entrou neste ano no topo, perto dos 70 mil dólares, dos 64 mil dólares, que muita gente comprou nessa região, ver o patrimônio derreter nesse momento é muito difícil, porque eu já vivi isso outras vezes no passado. Eu queria ter o dinheiro para aportar naquela época que eu não tive, né? Quando a gente derreteu, por exemplo, em 2020, eu simplesmente não tinha caixa, eu havia colocado praticamente tudo 100% em renda variável, e quando os preços ficaram super baratos, eu só fiquei olhando e não tinha dinheiro para aportar e não tinha ninguém para me falar, olha, compre agora. Mas agora, 4 anos depois, eu estou falando aqui que mesmo se a gente tiver quedas que já foram grandes e elas ainda podem ser maiores, depois dessa queda a recuperação é rápida e geralmente é muito mais forte do que foi essa queda. Quando existe uma recessão, os governos eles precisam estimular a economia de alguma forma, porque senão ela vai pro buraco. Depois do crash de 2020 do Covid, nós temos aqui a relação da impressão monetária. Perceba que ela derreteu junto com a queda de vários ativos da renda variável neste mesmo momento, e logo depois, quando voltou a impressão monetária, os mercados eles começaram a subir forte junto a esse aumento de dinheiro na economia, e nós tivemos um dos maiores bull markets da época, né, da história do Bitcoin. Então repare nesse gráfico sobreposto. Aqui nós temos o gráfico de 2020, como que foi, né, durante a queda do Covid. Foi uma queda de praticamente 60% em um curto espaço de tempo, e agora nós podemos ver que a queda atual ela está muito parecida com a que foi lá em 2020, né? Uma grande queda rápida, só que depois a recuperação também é muito rápida e muito forte. Este gráfico M2 ele reflete a impressão monetária na economia. De março de 2020 até o início de 2022, a impressão monetária foi muito forte e foi aqui que tivemos as maiores altas do Bitcoin. Sempre que tem muito dólar sendo imprimido, esse dólar acaba entrando para o mercado cripto, principalmente no Bitcoin e depois nas altcoins, e elas sobem bastante. A correlação dessa impressão monetária com o gráfico do Bitcoin ela é muito grande. Olha, os períodos aqui em que as barras começam a subir é quando nós começamos a alta do Bitcoin, que é essa linha amarela. Eu perceba, quando está no pico da impressão monetária é onde chegamos no pico do Bitcoin. Aí quando existe a queda na impressão monetária é quando o Bitcoin cai e ele corrige bastante. Depois voltamos novamente na impressão monetária, que foi no último ciclo de alta, né, 2020 até 2022. Então até este momento aqui foi a grande alta do Bitcoin. Perceba como que foi a impressão monetária super alta e muito forte. Depois de 2022, né, 2023, 2024, tivemos grande queda nisso, né? Na verdade, ficou até negativo, ó, com menos dólares circulando na economia. Por isso que durante todo esse período aqui nós tivemos uma baixa e uma queda no mercado. Depois, em 2023, no final do ano, tivemos um pouco de estímulo, mas só que logo em seguida, já em 2024, isso caiu bastante e estamos com barras bem tímidas e pequenas. Por isso que ainda não tivemos as maiores altas no mercado cripto e nem no mercado de altcoins. Só vamos ter essas grandes altas quando a gente voltar a ver isso daqui. Mas é natural, tá, esse ciclo. Sempre temos ciclos de grande impressão monetária, depois ciclos de contração, ciclos de impressão, contração novamente, e agora nós estamos num período de contração. E o que me surpreende é que mesmo assim nós já batemos o último topo histórico no caso do Bitcoin. Eu imagino que virá pela frente assim que começar a impressão monetária. Só que isso não vai acontecer da noite pro dia, é claro, né? Não vai ser em setembro, no dia 17, quando cortar os juros, que o Bitcoin vai subir no dia seguinte. Leva um pouco de tempo até isso se refletir no preço do Bitcoin. Mas eu não quero ficar criando falsas esperanças em você, mas só para mostrar para você que nem tudo está perdido, a gente não vai para zero. Na verdade, são ciclos, né? Todo mercado funciona dessa forma. Com ciclos de baixa e ciclos de alta, e pequenos ciclos de baixa durante um ciclo de alta e pequenos ciclos de alta durante o mercado de baixa. As altas e as quedas dos mercados voláteis estão muito relacionadas à expectativa do mercado. Nem sempre a realidade supre a expectativa e às vezes a realidade vem acima ou abaixo da expectativa.
negativa. Mas o que será que o mercado está especulando agora e o que podemos aprender com isso para aplicar na nossa tese de investimentos? Já temos pessoas bem importantes na economia falando de cortes de juros antecipados, com uma reunião extraoficial do Fed. Já tem pessoas pedindo cortes de 1,5% na taxa de juros, que é muita coisa para os Estados Unidos. E esse corte seria feito da seguinte forma, com uma reunião emergencial, cortando 0,75%, assim como aconteceu na época da pandemia, tivemos essas reuniões emergenciais, mudando juros e várias taxas, porque para quem não sabe, as reuniões são marcadas e ocorrem a cada 45 dias, mas podem existir essas reuniões emergenciais para quando ocorre uma emergência, né, como essa, por exemplo. Além deste corte, o outro seria de 0,75% em setembro na reunião que está marcada, totalizando 1,5% no corte dos juros. Acho isso difícil de acontecer, mas nós temos que dar tempo ao mercado. Se essa reunião emergencial acontecer, nós vamos saber que a coisa está mais feia do que o imaginado. Quer dizer que a situação macro está muito pior do que o esperado. Por isso que eles fizeram essa reunião emergencial. Eu, sinceramente, espero que não ocorra essa reunião, porque senão a alta vai demorar muito mais tempo para acontecer e nós podemos ainda ter baixas maiores, né? Quedas muito maiores do que essas que nós já tivemos. Mas por causa de tudo isso, o mercado ele já espera com quase 100% de certeza que nós já vamos ter o corte de 0,25% em setembro. Essa é a maior expectativa do mercado. Só que em novembro, na outra reunião que teremos, já tem muita gente esperando um corte ainda maior de mais 0,25%, totalizando um corte de 0,5%. Antes de todo esse caos acontecer, ainda tinham pessoas que especulavam se seria cortado ou não juros em setembro. Mas agora é praticamente certo que esses cortes vão sim acontecer por necessidade. Por enquanto, o maior problema econômico que trouxe esse medo de recessão, fez a bolsa de valores do Japão cair e o restante de todos os ativos caírem também, foi isso daqui, ó, o payroll. Já falei sobre isso no vídeo passado, mas acho que vale ressaltar. É a criação de novos empregos em julho que ficou muito abaixo das expectativas do mercado. Lembra, né, que o mercado trabalha com expectativas, quando a realidade vem abaixo da expectativa, geralmente esses dados vêm seguidos de queda. Então, precisamos estar atentos ao próximo dado de emprego dos Estados Unidos, porque o Jeremy Powell falou que ele não vai se basear apenas no dado de um único mês. Para ele decidir se ele vai fazer uma reunião emergencial de corte de juros, por exemplo, como muitos estão pedindo, com cortes mais agressivos, ou se ele seguirá o plano e cortará os juros em setembro, como já está marcado, e aos poucos, né, 0,25% por vez. Bitcoin ele chegou a cair para $48 mil nesta madrugada, e agora ele está em 51 mil. Ele até pode se recuperar para patamares mais altos, para 54, 56, até 58 mil. E algumas semanas depois, ainda dentro desse período de 40 dias, que eu falei que vai ser mais sensível, sair mais alguma coisa negativa sobre a macroeconomia e o mercado cair ainda mais, buscando patamares menores. O próximo suporte do Bitcoin está aqui em $44 mil, caso ele tenha novas quedas no futuro, né? Porque lembrando que não necessariamente ele vai voltar a cair. Às vezes já foi o fundo e o mercado se recupera nas próximas semanas porque a gente não tem nenhum dado negativo. Mas como ninguém tem bola de cristal e pode prever o futuro, nós temos que ter humildade para jogar dos dois lados. Se o mercado cair, a gente sabe que ele vai parar lá nos $44 mil, que é uma região com bastante volume, como a gente pode ver aqui, ó, no VPVR, tem bastante ordens para serem liquidadas aqui. E depois o próximo suporte já seria ali nos $38 mil. Aí o Bitcoin teria uma queda de praticamente 50% desde o seu topo, antes da sua recuperação. Isso já aconteceu no passado e em outras vezes no mercado de alta. Então uma queda desse tipo não seria nada além do que já aconteceu na história do Bitcoin. Você que está investindo em cripto tem que estar sim preparado para esse tipo de queda. Já se o mercado voltar a subir, ele vai buscar os $54 mil e depois, se ele continuar subindo, ele vai para 56 e 58 mil, e ali ele pode parar e lateralizar por algum tempo. O primeiro ensinamento para esse tipo de queda é não venda em pânico, né? Olha como está minha carteira, em apenas 24 horas caiu 17,6%. Então, imagina só o patrimônio derretendo aí 17% em apenas um dia. Mas eu não vendi em pânico. Sempre que você vende no pânico, quando está tudo caindo, existe uma alta chance de você estar vendendo no fundo e depois você vai querer comprar lá no topo. Geralmente quem está começando no mercado sempre faz isso. Eu sei que dá medo ver o patrimônio derretendo, parece que ele vai a zero, mas calma que o mercado é grande, o Bitcoin é consolidado, tem muita adoção e tudo indica que hora ou outra os governos vão imprimir dinheiro, dólares na economia e assim o Bitcoin ele volta a subir rapidamente de forma super forte. Então, por isso que nessas quedas a segunda coisa que você deve fazer é um DCA, né? Comprar aos poucos e ter paciência para o preço voltar a subir no futuro. Pode ser que você faça uma compra, o preço ele caia ainda mais 10, 12, 20% desde aquela compra que você já fez numa queda, mas você vai comprar de novo e de novo e de novo enquanto o preço estiver nos suportes do Bitcoin. Então aqui estão algumas ordens de compra que eu fiz agora há pouco, né, na Crypto.com. Se você quiser usar alguma corretora confiável
confortável para você comprar e vender suas criptos, eu vou deixar o link dela aqui na descrição. E ao criar uma conta e seguir as missões que eles dão para você inicialmente, você pode ganhar até $50 logo de cara aí de bônus para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu comprei Bitcoin, comprei Ethereum também, depois eu comprei novamente Ethereum, vou comprar mais Bitcoin também, porque é assim que funciona o DCA. Você não gasta tudo que você tem em caixa, mas você faz compras parciais aos poucos em preços mais baratos do que o anterior. Quem assistiu o último vídeo lembra que eu pedi, né? Eu quero que o mercado caia bastante para comprar. O mercado caiu, atendeu nossos desejos, porque eu vi que teve bastante gente comentando também que queria a queda do mercado para comprar. Agora é ter paciência e seguir a estratégia. Chegamos na fase de medo, do índice de medo e ganância. Nessa fase costumamos pegar os melhores preços possíveis. Sempre que ele está aqui na fase de medo, são os melhores momentos de se aportar. É claro que se chegarmos na fase de extremo medo, aí teremos preços mais baratos ainda. Então é claro que para executar essa estratégia de DCA, você não deve ficar sem caixa. Então reparem, na minha carteira, mais ou menos 19% aqui é o caixa que eu tenho na minha carteira. É o USDC, que representa 9,3%, e o USDT, que representa aqui 10%. O ideal na minha carteira, na minha estratégia, é ter 20% em caixa. Então eu já atingi o equilíbrio aqui, o ponto de equilíbrio da carteira. Mas, como esse é um momento único e muito oportuno no ano, eu vou gastar mais do caixa e nos próximos meses eu reponho esse caixa. Um grande ensinamento aqui é, mesmo que o 51 mil pareça o melhor preço possível, nas próximas semanas a gente ainda pode ter quedas maiores. Vale dizer que quando temos quedas rápidas, em poucas horas, nós temos uma certa recuperação rápida, mas depois o preço pode voltar a cair. Então não gaste todo o seu caixa de uma só vez. E o quarto e grande ensinamento é que nesses momentos de queda, crise, medo de recessão, etc., que pode piorar ainda mais o futuro, foque nas criptos maiores. Não compre altcoins, não compre aquelas altcoins duvidosas, não. Foque apenas em Bitcoin, se você quiser correr um pouco mais de risco em Ethereum e em Solana. As minhas compras, por enquanto, foram apenas em Ethereum e a maior parte foi em Bitcoin. Já a Solana eu ainda estou aguardando um pouco mais. Agora ela está em $117, o Ethereum está em 2.292, ele chegou a patamares menores, e o Bitcoin está em 51 mil. Aqui já é um ótimo local para comprar bastante Bitcoin e Ethereum. Por enquanto, Solana eu estou aguardando um pouco mais por ser uma altcoin, mas ela está dentro dessas maiores, né? E outra questão é que Solana já é a segunda maior posição na minha carteira. Eu quero aumentar mais o Ethereum e também o Bitcoin e não a Solana. O nosso quinto ensinamento é que o ciclo ele vai continuar. Então, não acabou aqui, não é bear market, ainda tem bastante coisa pela frente. O Bitcoin está em 49.915. Aqui já é um grande suporte para a cripto, né? Pode ser que ele caia ainda mais, como eu falei, né? No futuro ele pode voltar aqui para 44 mil, que é uma zona de liquidez. Depois seria os 39 mil, que é outra zona que tem bastante liquidez e pode ser um suporte. Mas como vocês viram pelas compras que eu fiz, 49 mil eu já considero ser um ótimo preço. Então aqui vou continuar comprando. E lembrando, né, que a outra zona de liquidez está aqui próximo aos 60 mil, em 58 mil. Se ele se recuperar rapidamente, ele até pode vir buscar aqui os 58 mil. Ele pode fazer isso durante semanas, lateralizar e ainda dentro desses 45 dias voltar a cair, buscar ali os 44 mil, lateralizar e depois ele subir bastante quando tivermos cortes nos juros. As maiores altas provavelmente serão no final de setembro, será em outubro, novembro, dezembro. Um indicador que deixa muito claro a continuação da alta do mercado cripto é este daqui, o Tether e o seu valor de mercado. Perceba que o valor de mercado do Tether desde novembro de 2023 teve uma forte alta. Isso significa que o dinheiro dos investidores, mesmo que não estejam em Bitcoin ou em Ethereum, ele está em Tether, porque hora ou outra essas pessoas vão realocar no mercado cripto, vão realocar em Bitcoin, Ethereum, Solana e depois nas altcoins. Então, quando nós temos a crescente no valor de mercado do Tether, isso significa que muita gente está acumulando caixa, está acumulando dólares para voltar a comprar Bitcoin, Ethereum e as outras criptos a qualquer momento. Já quando é fim do ciclo de alta e início do ciclo de baixa, nós vemos o gráfico de forma oposta, né? Uma grande queda no valor de mercado do Tether, porque as pessoas estão tirando o dinheiro do mercado cripto e colocando na renda fixa, principalmente americana. Considerando tudo o que já aconteceu, nós podemos ver no gráfico de ciclos de mercado que estamos neste período aqui, ó. Então já passamos por esse momento que o otimismo estava extremo, que foi o início do ano, e agora estamos neste momento de bear trap, né? Uma grande correção que vem junto de um medo prematuro, de pessoas acreditando que o ciclo de alta já acabou. Nós estamos exatamente nesse
neste ponto aqui do ciclo. Perceba que depois a gente volta a subir bem forte. E só para nós encerrarmos aqui com um conselho do maior investidor de todos os tempos, que mais fez dinheiro com mercados voláteis, foi o Warren Buffett. Compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Agora, claramente ao som dos canhões. Inclusive, engraçado que um pouco antes de tudo isso acontecer, o Warren Buffett ele vendeu 50% das ações da Apple, ficou com 270 bilhões em caixa, e só alguns dias depois o mercado inteiro entrou em colapso e derreteu. E agora o Warren Buffett novamente vai comprar ao som dos canhões. Eu não sei o que você está fazendo, mas deixa aqui nos comentários se você está comprando, vendendo ou panicou de vez e vendeu tudo e não quer mais saber de cripto. Por enquanto, vocês viram, eu estou comprando e sigo com caixa para caso tenhamos mais quedas, comprar ainda mais. Então, dupla, esse vídeo não é para te deixar com mais medo, na verdade é mostrar que existe esperança depois da queda. E quem costuma sobreviver e aportar durante esses momentos de medo costuma ser muito bem recompensado no futuro. Eu particularmente acredito que esse futuro não esteja tão distante como foi lá em 2008, que demorou mais de 16 meses para o mercado voltar a subir forte, mas depois que ele engatou a alta, ele nunca mais parou. Eu já enxergo mais este momento parecido com 2020, onde tivemos uma queda que durou 2 meses, mas a recuperação foi super forte e muito rápida. Então até a próxima reunião a gente vai ter um mercado muito volátil, tanto para quedas quanto para altas. Mas eu espero que você tenha aproveitado esse vídeo e te espero no próximo. Até lá!